Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vai ser o review do episódio 5 e 6 de Remonster. O Gobikit e o Gobirou estão caçando e avistam 12 soldados humanos armados. Então eles vão verificar o que eles estão fazendo. Ele usa sua teia como forma de escuta. Então ele fica sabendo que esses humanos querem sequestrar a filha do chefe elfo, além de descobrir que tem um traidor entre os elfos. E esses mercenários só estão esperando a princesa passar para poder dar o bote. Eles conseguem emboscar a princesa e o Gobikit prontamente já quer ir ajudar, mas o Gobirou fala para esperar, mas ele não aguenta, porque se ele ficar só olhando depois ele vai se sentir mal. O Gobirou e o Gobikit derrotam todos esses humanos malandrão e levam a princesa para a caverna. Chegando lá, ele interroga esses mercenários e descobre que os humanos vão atacar dentro de 20 dias. Depois desse interrogatório, ele devora todos os humanos e adquire suas habilidades. Ela acorda desesperada achando que o Gobirou quer tirar sua castidade. E o legal é que essa princesa é diferente dos outros elfos, ela tem asas. O Gobirou conta a história e fala que ficou só olhando enquanto os guardas dela eram mortos. Então ela fica com raiva e ele fala que não tinha nada a ver com essa história, a briga entre os elfos e os humanos. E ainda revela que tem um traidor entre os elfos. O Gobidi já dá uma olhadinha e já quer tirar uma casquinha, esse safado, mestre Kami. No dia seguinte, eles começam a sua caminhada para chegar na aldeia élfica. E o Gobirou, curioso, pergunta desde quando que os elfos têm asas. Então a princesa explica que só os altos elfos que têm. E quem são os altos elfos? Eles são a evolução dos elfos comuns. Eles ganham asas e podem voar. A princesa é inexperiente, então tem hora que ela deixa as asas aparecerem sem querer. Finalmente eles chegam na aldeia dos elfos e já são recebidos por mais de 25 elfos com flechas de Mithril apontadas para eles. Logo a princesa já fala que eles a salvaram, então eles permitem a entrada do Gobirou e o Gobikit na aldeia dos elfos. Para testar o chefe elfo, o Gobirou pede uma recompensa para ver se ele é um líder justo e o quanto que ele estima a vida da filha dele. O chefe da vila pede para trazer o Feyenoord, um artefato antigo e um tesouro da família. Logo o Gobirou pede desculpa por ter feito esse teste com ele, mas para compensar ele vai passar algumas informações muito úteis para eles. Eles selam um acordo e o elfo pai, que é assim que o Gobirou tá chamando, fornece uma grande quantidade de equipamentos de Mithril. E em troca o Gobirou fornece várias facas de pedras espirituais e itens em formas de paz. E algo interessante acontece. O elfo pai pergunta se ele viu algum grupo de guerreiros de elite. Ele fala: não, nunca nem vi. Na hora que o Gobirou e o Gobikit estão indo embora, o elfo pai oferece bebidas e remédios. E o Gobirou já fica alegre na hora. E o Gobirou já fala: pode contar conosco quando precisar. Chegando na caverna, ele tá tomando as bebidas e acha uma delícia e considera esse outro motivo para se dar bem com o chefe elfo. No dia seguinte, quando ele acorda, ele percebe que a Gobmi evoluiu para uma variante de Dhampir. E observando, não foi só ela. Outros 8 goblins também evoluíram para Hobgoblin. Segundo a Gobmi, agora ela pode criar e manipular grandes quantidades de gelo, graças à bênção do deus do gelo. Ela tem olhos malignos que podem seduzir seus inimigos, os fazendo lutar entre si. Por isso o Gobirou pede para ela só tirar os óculos na presença de inimigos. E a fraqueza que ela tinha em relação ao sol também foi anulada graças à bênção que recebeu. E no fim o Gobirou acha a aparência da Gobmi familiar. E outra surpresa, a Gobie também evoluiu para Meia Lorde da Terra. A Hobsato evoluiu para uma Meia Lorde sangrenta. A característica dela é ser capaz de controlar o sangue e transformá-lo em armas. E uma coisa que ele acha estranho é essas tatuagens que parecem com a dele. Todas as moças dizem que essa tatuagem dão um poder e ele fica curioso para saber mais sobre essas tatuagens. O Gobidi pensa que já que todos evoluíram, precisam de um novo nome. A Hobsei será Feiticeiro, a Gobmi Dami, a Hobsato agora é Sangue Sato, a Hobie agora é Terra E, Gobikit será Ogrokit, Gobidi será Hobidi e por último Gobirou será o Ogrou. Pensando na guerra que está por vir entre os humanos e os elfos, então o Gobirou começa a fortalecer o seu grupo. Ele entrega dispositivo de comunicação para os kobolds e quando ele vai entregar para as elfos, ela fala que é um tabu mexer nas orelhas, decorar ou fazer algo do tipo. O Gobirou faz seu quarto privado e dá um trato nas elfas, então elas aceitam receber esses comunicadores. O Gobirou bota eles para treinar, tanto as elfas quanto os kobolds, e colocam eles para lutar contra aqueles esqueletos que ele obteve no episódio anterior. Mas quando ele invoca esses esqueletos, eles vêm forte demais. O Gobirou explica que quanto mais armadura o esqueleto tiver, mais forte ele é. E mesmo os elfos usando as armas de Mithril não conseguiram vencer esses esqueletos. No dia seguinte, o Gobirou tem a ideia de usar menos mana. Então ele conseguiu criar esqueletos normais, zumbis e outros mortos-vivos. Os mortos-vivos são bons oponentes para praticar e ganhar experiência, mas quando eles saem no sol, são purificados instantaneamente. No momento, o Gobirou está focando seu treinamento nos elfos e nos kobolds, porque a aldeia cresceu e já passa dos 100 membros. E no rank da aldeia, os kobolds atualmente estão numa posição bem baixa. O Gobirou leva os kobolds para pegar
levarem seus pertences porque a Terra-E vai obstruir a passagem para nenhum esqueleto aparecer mais. Ele leva os kobolds para praticarem caça em grupo e conseguem capturar um total de 20 lobos negros. Não foi encontrado nenhum líder entre eles, mas serão úteis como familiares. A ferreira chama o Gobirou para entregar o novo machado, porque vocês lembram que nos episódios anteriores o Gobirou entregou o machado todo lascado e pediu para ela arrumar. E devido à ferreira ter adquirido experiência no manuseio das pedras espirituais, ela evoluiu para ferreira elemental. O Ogrokit chama o Ogrou para pedir que ele o ajude a se confessar para a Terra-E. O Ogrou e a Dami prepararam o cenário para eles. O Ogrokit se confessa para a Terra-E e ela também gosta dele. Os dois passam a noite juntos e no outro dia, quando o Ogrou tá treinando com o Ogrokit, percebe que ele tá muito mais revigorado, cheio de energia. E mesmo depois de treinar com o Ogrokit ainda teve que lutar contra os esqueletos negros para ver se acaba essa energia toda que ele tá. Depois desse treino eles vão caçar. O Gobirou devora esses monstros e adquire várias habilidades. E dentre essas habilidades ele adquire uma que pode manifestar um exoesqueleto. Ele testa e vira uma armadura. E depois de desfazer essa habilidade de exoesqueleto, ele perde as suas roupas e fica triste porque elas foram feitas da pele do urso vermelho. Com a habilidade de criação de élitro, ele pode criar asas de inseto. Ele voa e acaba caindo. No dia seguinte estava chovendo, então o Ogrou foi treinar com a Ruivinha. Depois do treino, o Ogrou vai conversar com a ferreira. E ela tem visitado as elfas para discutirem novas ideias de armas. E o nome das duas elfas que têm ajudado a ferreira é Kirue e Arue. A ferreira desenvolveu uma besta de repetição. Foi tão boa que o Ogrou pediu para produzir em massa. O Gobirou vai conversar com as irmãs cozinheiras e elas receberam uma nova ocupação, chefe de cozinha. E o Ogrou pede para as duas tentarem replicar as comidas que ele tinha no seu mundo. Depois disso, ele vai conversar com a Pseudo-Mak. Ela usou os ossos dos esqueletos negros para criar uma estaca. E essa estaca tem a capacidade de congelar o local em que o alvo foi atingido. E ela diz que essa foi a primeira coisa que ela produziu quando ela conseguiu a habilidade de criador de itens. E ela pede pro Ogrou cuidar direitinho como se fosse ela. Então chega as outras tudo com ciúme. Então ele tem que pegar todas. No dia seguinte os goblins chegam gritando falando que tem uns elfos querendo conversar com o Ogrou. Ele deixa-os entrar e esses elfos passam pelos outros elfos prisioneiros. Mas eles não descobrem que são eles porque tem um dispositivo que deixa a aparência dos elfos prisioneiros parecendo com a dos elfos negros. Então os elfos convidados passam e nem percebem que são eles. O motivo dessa visita é para avisar o Gobirou que vão precisar dele para lutar contra os humanos, porque eles já estão avançando pela floresta. Os elfos vão pagar bem, é só o Ogrou falar o quanto vai custar, mas se caso ele desista de ajudar, o pacto entre eles será desfeito. O Ogrou diz que aceita, mas só que ele quer liberdade total para agir. Ele entrega um dispositivo para manter contato com o chefe elfo. Os elfos vão embora e para reunir informações, o Ogrou espalha vários clones pela floresta. Ele chama seu grupo de mercenários e fala que eles agora vão colocar tudo que treinaram em prática. E o nome desse grupo de mercenários é Parabellum. E galera, graças àqueles clones de sangue que o Gobirou fez, ele conseguiu achar um acampamento dos humanos. Ele e a sua tropa de 73 soldados chegam e saem massacrando geral, muito fácil para os subordinados do Ogrou. Os primeiros a serem derrotados são os soldados normais, e entre esses soldados normais, o Ogrou avista a cavaleira que é a comandante. O Ogrou chama a atenção dela soltando um berrado ali, então ela descobre que o Ogrou é que é o chefe. Ela e mais 3 subordinados atacam o Gobirou num ataque bem sincronizado, e ele até acha legal. Facilmente ele se defende e diz que vai deixar a capitã e a sua subordinada viva. A capitã diz que se o Ogrou conseguir derrotá-la, ela vai aceitar as consequências. O Ogrou diz que vai capturar os 4 humanos com vida, e os demais do seu grupo pode fazer o que quiser. O Ogrokit rapidamente derrota alguns cavaleiros. O legal é que podemos ver os olhos malignos da Dami em ação. Ela coloca os soldados uns contra os outros e eles acabam se matando. Aproveitando o sangue dos cavaleiros que a Dami derrotou, a Sangue Sato usa para criar várias espadas e derrotar os cavaleiros. A Terra-E fala que não vai ficar para trás e também destrói vários cavaleiros. O Ogrou tá lutando contra a comandante e ficou impressionado por ela lutar tão bem. No desespero, a comandante quer se sacrificar, então ela fica lutando contra o Gobirou enquanto um mago solta uma magia incontrolável. O Gobirou usa uma magia de 3 camadas e consegue sair ileso desse ataque. E assim encerrou a primeira batalha do grupo Parabellum. E o Ogrou fica feliz por ter capturado cavaleiros habilidosos. O Ogrou devora todo mundo ali, adquire várias habilidades e vai pra farra com os elfos para comemorar a vitória. As humanas prisioneiras tomam um tipo de afrodisíaco e o Ogrou pega as 2 humanas. Graças àqueles dispositivos de comunicação, o Ogrou conseguiu extrair várias informações porque ele não permite que os humanos mintam. E o elfo pai não quer depender só das tropas do Ogrou, então ele pede que essas informações que o Ogrou extraiu dos humanos passem para ele. Mas nada é de graça,
ele diz que fornecerá mais dessa bebida pro Ogiro, então ele trabalha felizinho. E o Ogiro usa o dispositivo que ele forneceu pros elfos para passar as informações. O Ogiro diz que os humanos capturados revelaram as rotas das tropas principais, então o Ogiro pretende criar uma emboscada. Ele leva sua tropa e fica um mocosado só esperando os humanos passarem. O Ogiro identifica que tem mais de 500 soldados e entre eles 100 feiticeiros, então ele percebe que os elfos teriam dificuldades em lutar contra eles. Mas pro grupo do Ogiro é muito fácil. As tropas chegam a um certo ponto e os goblins obstruem a passagem para eles não correrem e os outros começam a derrubar várias pedras gigantes. E nesse primeiro ataque 200 soldados foram derrotados, restando só 300. E foi aí que o grupo da Dami entra em ação. Eles começam a atirar várias flechas e derrubar vários soldados. E os que conseguiram desviar caíram em uma vala e os outros goblins conseguiram finalizar. Depois desse ataque, o inimigo foi reduzido a menos de 100. O comandante do inimigo criou uma boa estratégia, chamando a atenção do Ogiro. Então ele pede pro Ogrokit ir lá capturar esse comandante. Começa a luta entre o comandante e o Ogrokit, e o Ogrokit começa a gostar da luta, mas o humano não tem nem chance. E vale ressaltar que o Ogrokit só não matou ele porque o Ogiro pediu ele vivo. Finalmente chegou o fim dessa batalha, o Ogiro faz o seu lanchinho e consegue várias habilidades. Com essa batalha, a Dami ficou assanhadinha e pede um filho para ele. O Ogiro começa o seu interrogatório com o humano que ele capturou. De cara ele já pergunta por que os humanos estão atacando os elfos. Então é explicado que a princesa do reino humano Sternberg ficou doente e essa doença é 99% fatal. A cura milagrosa foi encontrada nas mãos dos elfos e por causa da ganância do ser humano que essa guerra começou. A terra está escavando e acaba encontrando água quente, então o Ogiro já pensa em criar um lugar onde possam ter lazer e descansar. No dia seguinte o Ogiro teve uma ideia de criar um treinamento onde simula um exército real. E o engraçado é que a Dami e a Feiticeira se saíram muito bem, agora a Sangue Sato e o Ogrokit falharam miseravelmente. O comandante de cabelo vermelho, cansado de lutar contra esses esqueletos, desafia o Ogiro para uma batalha. O Ogiro colocou a proteção no seu corpo porque senão ele não ia aguentar nenhuma porrada, então o comandante de cabelo vermelho começa a luta contra o Ogiro. Ele faz alguns ataques e o Ogiro facilmente desvia e começa a golpeá-lo até ele desmaiar. O comandante de cabelo vermelho conta que de onde ele vem, vivem várias raças mistas, por isso ele se dá melhor com o Ogiro e seu grupo do que com os nobres. Ele gosta do modo de viver do Ogiro e de seus subordinados, e diz que não quer mais lutar pelos cavaleiros imperiais e quer lutar sobre as suas ordens. O Ogiro aceita e diz que agora ele será o mestre da Ruivinha. O Ogiro leva alguns humanos inúteis para os elfos e pergunta o que é essa cura milagrosa e por que os humanos querem tanto. O elfo pai diz que é aquela porção que foi dada ao Ogiro. Essa cura milagrosa é tão forte que pode curar quase todas as doenças. E o Ogiro pergunta por que deram algo tão valioso para ele. O chefe pai diz que a lei proíbe entregá-la para humanos, mas não para um ogro que salvou a sua filha. O Ogiro bebe e recebe a habilidade regeneração rápida, porção secreta de sangue. O Ogiro pinga um pouco do seu sangue na boca de um dos fracotes que ele levou para os elfos e ele fica totalmente curado. E o figurante lá fala assim que além de ter curado suas feridas, até curou as dores nas costas que ele tinha. O Ogiro fica espantado com o resultado e pensa, e se ele fornecer mais sangue, o que acontecerá? E assim acaba o resumão dos dois episódios. Se gostou, curta, comenta e compartilha e até o próximo episódio.